Saudações alunos e alunas, sou o professor Herbert e nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre o aprovisionamento da manutenção. É um tema interessante que faz parte do processo de tratamento da demanda no universo do estudo da gestão da manutenção. Então, falando um pouco sobre isso, vamos descortinar aqui, afinal, o que é o aprovisionamento da manutenção. Então, percebam, antes de entrarmos propriamente dito na matéria, vamos falar aqui sobre uma revisãozinha dos processos anteriores ao tratamento. Então, percebam, eu trago aqui na tela o processo de identificação da demanda, que são as fontes que formam a carteira de serviço. Temos aí a inspeção gerada pelos laudos da equipe de inspetores, que geram a base para a manutenção preventiva condicional. Nós temos outra fonte que configura os planos de manutenção preventiva sistemática, a MPS. Essas duas fontes são o que a gente chama de fontes preventivas, né? Porque elas se antecipam, a falha e a pane, trabalham aspectos como defeito ou até mesmo a probabilidade do defeito. E do outro lado nós temos as fontes reativas da identificação da demanda, a solicitação de serviço e a corretiva, que é a pior de todas, né? Solicitação de serviço é quando a anomalia, né, ela é identificada pelo usuário, pelo operador, e as corretivas, ela é uma descoberta do próprio ativo. O ativo se coloca em corretivo e a partir daí a manutenção toma conhecimento da falha e reativamente corrige os problemas, mas já gerando prejuízos aí, tanto na parte de resultados de produção, como na parte de exposição ao risco das pessoas que trabalham na área, bem como de custo. Bem, essas quatro fontes, elas geram o que a gente chama de carteira de serviços. Essa carteira de serviço, ela necessita ser tratada, e aí é onde entra o processo de tratamento da demanda. E o processo de tratamento da demanda, ele tem as seguintes atividades, né? O planejamento da demanda, o aprovisionamento, a programação e a execução. Então, a videoaula de hoje nós vamos trabalhar o aspecto aí, a atividade aprovisionamento da demanda. Então, afinal, aprovisionamento é o quê? Então, aprovisionamento nos gera dúvida, e quando um tema nos gera dúvida, nós tendemos, né, a corretamente estudar, pesquisar. Porque onde estudo for e não resolver é porque foi pouco. Então, falo isso repetitivamente dentro das aulas, em sala de aula, onde sempre ressalto a importância do estudo, a importância da pesquisa. Teve dúvida? Estuda. Procura fontes bibliográficas, procura profissionais com vivência, profissionais que possam lhe compartilhar experiências. Existem várias fontes do conhecimento. As explícitas, livros, vídeos, textos, e as empíricas, ou as tácitas, que seria o conhecimento instalado nas pessoas, nos profissionais. Então, nós vamos aqui descortinar agora o que é o aprovisionamento. Então, o, o aprovisionamento, ele, na minha visão, é uma ponte. E vocês já começam a perguntar, professor, essa aula é de engenharia de manutenção ou é de engenharia civil, construção de pontes? Não, daqui a pouco vocês vão entender a alegoria da ponte. É porque o aprovisionamento, faz a ponte entre duas matérias na gestão da produção: a gestão da manutenção e a logística empresarial. Então, recorrendo à bibliografia do Ronald Ballon, no seu livro Logística Empresarial, eu vou fazer uma revisão sobre o que vem a ser uma cadeia de suprimentos, onde atua a logística empresarial. Tudo tem seu início, sua razão na fabricação. É na fabricação que nós temos a operação, a manutenção e as demais áreas, com o intuito de transformar insumos, matérias-primas, em um produto final. E esse produto final
ser fornecido aos clientes, seja um produto ou um serviço. Para tanto, como já dito, é necessário insumos, matérias-primas, serviços de suporte, e isso advém de onde? É a origem dos fornecedores. Então é necessário para a fabricação ter uma série de fornecedores e uma série de itens para que ele possa realmente transformá-los e gerar o produto final para o cliente. Quem leva o produto final ao cliente é a matéria chamada distribuição física dentro da logística empresarial. É nela que se discute modais de transporte, armazenagem e centros de distribuição, entre outras coisas. Na questão de trazer o material ou serviço, suporte, matéria-prima dos fornecedores para a fabricação, nós temos a função suprimentos, que compõe a logística empresarial. E ela se expressa efetivamente na relação com o aprovisionamento, no que a gente chama do almoxarifado e nas compras. Ah, claro, suprimentos tem várias outras atividades vinculadas, como, por exemplo, o desenvolvimento e a análise de performance de fornecedores e entre outras. Mas no que tange a relação com a manutenção através do aprovisionamento, a função suprimentos se expressa notadamente na sua vertente almoxarifado e compras. Almoxarifado, no que tange o estoque, o armazenamento dos materiais para fins de suporte e a manutenção da fábrica, da operação, né, da planta, e compras, que é justamente a atividade de suprimentos que vai no mercado e repõe estoque no almoxarifado ou faz compras spot, ou seja, pontuais, para o atendimento de demandas de manutenção. Lembrando que a armazenagem de produto final ganha-se o nome de armazém e a armazenagem de materiais de suporte à fabricação tem-se o nome de almoxarifado. Então, o aprovisionamento vai relacionar na cadeia de suprimento, na logística empresarial, com a parte de manutenção, dando suporte à fabricação, nos temas almoxarifado e compras, que estão sendo trabalhados na área de suprimentos. Então, baseado nisso, podemos dizer que o aprovisionamento é a provisão de todos os recursos materiais necessários para a execução dos serviços de manutenção, garantindo assim que o material esteja disponível no local no momento correto para a execução das atividades de manutenção. Bem, eu gostaria, essa definição não está errada, está correta, mas eu acredito que ela falta algo, porque a visão dessa definição ela é muito de curto prazo, muito imediatista para o aprovisionador. Quebrando essa visão e substituindo por outra, podemos dizer que o aprovisionamento não é só a provisão de materiais, mas também atua na administração dos materiais. É importante essa mudança de perspectiva, porque ao mudá-la, você confere ao aprovisionador, aos profissionais que estão nessa área, uma amplitude maior no seu cargo, no seu papel e nas suas responsabilidades. E deixa de infantilizar a relação com os mesmos, dando apenas atividades de curtíssimo prazo. Quando se agrega a administração de todos os recursos materiais necessários, você traz para ele já atividades de médio e longo prazo. Então, é importante que isso seja observado, porque dessa forma você vai tirar o melhor das pessoas que são os protagonistas nesse processo. Então, diante disso, nós distribuímos aqui as principais atividades, né, as responsabilidades, papéis do aprovisionamento em uma visão de curto prazo, uma visão de médio prazo e uma visão de longo prazo. No curto prazo, é bom já de saída deixar claro que o aprovisionador é responsável por toda a carteira de serviço que tem o status aguardando aprovisionamento ou aguardando material. Ou seja, todas as ordens de serviço ou ordens de manutenção, nomenclatura OS ou OM, depende do software de manutenção que a empresa utiliza. Alguns softwares
tem a nomenclatura de ordem de serviço, outros de ordem de manutenção. Esses são sinônimos. Então, a carteira de serviço, onde as OMs estão com o status aguardando aprovisionamento ou aguardando material, é de responsabilidade do aprovisionador. É ele que tem que ser cobrado, é ele que tem que trabalhar essa carteira. Ele também, essa função também é responsável por checar todas essas ordens de manutenção, né, com necessidade de material, como disse anteriormente, efetuar reserva para as ordens de manutenção planejadas que têm origem condicional, para tanto ele depende de uma ordem planejada, né, na etapa anterior, que é a etapa do planejamento, que é foco em outra aula, e também efetuar reserva para os materiais planejados de características sistêmicas, ou seja, aqueles que vêm da MPS, da Manutenção Preventiva Sistemática. Lembrando que, muitas vezes, algumas empresas têm um aprovisionamento para as OMs oriundas dos planos de manutenção preventiva sistemática de forma automática. Ou seja, quando a OM é gerada através do plano, a lista de materiais associado a ela já é requisitada automaticamente no almoxarifado sem a necessidade da atuação do aprovisionador. Mas outras empresas optam por não automatizar essa etapa, uma vez que pode dar erro, pode gerar um custo extra, cada uma tem sua razão. E aí elas terminam por impor no fluxo o aprovisionamento mesmo para as OMs oriundas de manutenção preventiva sistemática, das MPS. Outra atividade, responsabilidade do aprovisionamento no curto prazo é realizar pesquisa para saber se o material já existe nas dependências da empresa antes de solicitar uma nova compra ou uma requisição do almoxarifado. Que pesquisa é essa? Todo mundo sabe, e quem não sabe um dia vai saber, que na maioria das organizações produtivas no Brasil afora existe estoque paralelo. Ou seja, os famosos quartinhos, containers, cercadinhos, que reúnem materiais, peças, componentes que advindos de sobras de manutenção. Esses materiais, por não poderem ser devolvidos a estoque, por uma vez que já foram aprovisionados no custo, eles ficam sendo estocados de uma forma paralela nas instalações das operações das empresas. E algumas empresas não tratam o assunto como deveria. Quero encarar o problema, é uma realidade, é um traço operacional da manutenção, e ao invés de esconder isso debaixo do tapete, controlar, ou seja, criar, organizar centros de material aprovisionado dessas sobras de manutenção. E importante é o controle estabelecido sobre isso. Por quê? Porque gera uma nova fonte de materiais, além do almoxarifado e da compra externa, de uma forma que você tenha um impacto positivo na redução de custo e também até do atendimento, uma vez que o material pode estar num estoque paralelo e já na mão, sem ter que esperar um lead time de entrega de um fornecedor. Então é interessante que o aprovisionador ou a aprovisionadora eles façam uma pesquisa nos seus estoques paralelos, nos seus quartinhos aí, antes de fazer qualquer solicitação de compra ou requisição de almoxarifado. E, por fim, na visão de curto prazo da tarefa da função aprovisionamento, nós temos aí a disponibilização para execução, né, para a turma da execução, dos materiais conforme foi programado, de uma forma que os materiais cheguem com antecedência para os executantes poderem organizá-lo de uma forma a não perder tempo na hora de executar, uma vez que tempo de programação reflete em DF, e DF reflete em produção, e produção reflete em dinheiro para as empresas, para as organizações. No médio prazo, podemos pontuar que é de uma responsabilidade do aprovisionador gerar os pedidos de spare parts, ou seja, peças de reposição para as oficinas de apoio. Muitas vezes aquele ditado de casa de ferreiro espeta de pau, isso acontece muito na manutenção. A manutenção aprovisiona, cuida, programa de serviços no campo, nos ativos físicos de produção e esquece às vezes de gerenciar a sua demanda interna.
e isso faz com que haja contragostos, perdas de tempo, improdutividades. Então é importante que essa gestão de pedidos para peças e componentes relacionados à reposição daquilo que as oficinas de apoio utilizam, não só para questões internas, como também para atendimento aos clientes, seja realizada pelo aprovisionamento numa visão de médio prazo, ou seja, numa visão anual, semestral, para que isso não gere um desabastecimento, ou seja, uma ruptura, e com isso um serviço não seja entregue. Outra atividade de médio prazo do aprovisionamento é gerir as reservas e ou requisições, né, internas para o atendimento das demandas preventivas e diligenciar os pedidos até a chegada do material. Gente, é interessante aqui a gente parar e dizer: diligenciar. Uma coisa é você, no curto prazo, pedir, efetuar, fazer o start do pedido do material. No médio prazo, você tem que diligenciar. Diligenciar é acompanhar as datas de promessa, todas as etapas do processo de compra. Note, quem compra, quem faz a aquisição, quem negocia com o fornecedor é o suprimentos, que está lá na logística empresarial. O aprovisionamento, que está na gestão da manutenção, é uma ponte com os suprimentos, no sentido de criar demanda para ele e também no sentido de pegar recolher as informações sobre atendimento, diligenciamento dos materiais e fazer a articulação interna com o tratamento da demanda, com o programador, com o pessoal da execução, sobre como e quando esses materiais vão chegar, de forma a liberar uma programação, a definir uma parada e tudo mais, tá ok? Mas quem compra é suprimentos, é logística empresarial, mas a manutenção através do aprovisionamento é uma ponte de informações gerando demanda e depois colhendo informações gerenciais para poder articular as próximas etapas da gestão da manutenção. Médio prazo, também, a gente pode falar que é uma função do aprovisionamento suportar a engenharia de manutenção na definição das políticas de estoque. Ou seja, quais são os itens estocáveis para a planta? E quais os níveis que esses itens devem ter? Qual é o estoque mínimo para cada um dos itens estocáveis? Além disso, quais são os itens de garantia operacional? Aqueles que não respondem a uma lógica de giro, mas sim a uma lógica de risco, onde você tem baixo giro, mas tem um risco associado muito alto na ausência desse material dentro das operações no almoxarifado. Todas essas perguntas, essa política, ela é delineada pela gestão da manutenção e o aprovisionamento é protagonista desse processo junto com a engenharia de manutenção. Por quê? Porque ele tem as informações, ele tem a sensibilidade de campo, ele tem a vivência e pode muito bem contribuir com a melhor equalização de itens estocáveis, níveis de estoque, itens de garantia operacional e por aí vai. Outro protagonismo de médio prazo do aprovisionamento junto com o planejador e o almoxarifado, definir um manual de boas práticas de armazenamento de materiais de manutenção. Notem, isso é um detalhe, mas é um detalhe que pesa muito na performance da manutenção e, por conseguinte, da gestão dos ativos físicos. Você identifica a demanda, você trata a demanda, executa a demanda e uma hora depois ou até uma semana depois da parada o equipamento vem a ter uma corretiva. Na maioria das vezes, muitas vezes, o material que se julgava novo e que foi instalado naquela manutenção recente foi mal estocado por meses no almoxarifado e acarretou então uma falha intrínseca, uma anomalia intrínseca que, uma vez posta em operação, gerou uma parada. Então, muitas vezes é um rolamento que foi estocado de forma errada, é uma cola que não respeitou a temperatura adequada do ambiente para ser estocada,
é um tambor, um redutor que não foi estocado protegido do sol, da chuva, é um motor que não teve o seu eixo girado a cada mês, a cada 2 meses. Então, há uma série de boas práticas que devem ser observadas na gestão da armazenagem de materiais. Ao não observar, você pode não, com certeza você está assumindo riscos dentro da sua gestão da manutenção de retrabalhos. E esses retrabalhos gerando perda de DF, aumento de corretiva e aumento de custo, além de exposição de trabalhadores ao risco de acidente. Então, o aprovisionamento ele tem esse protagonismo em definir um manual de boas práticas de armazenagem de materiais e conjunto com o almoxarifado e com o planejamento. A longo prazo, o aprovisionamento tem que acompanhar vários indicadores. Os indicadores de manutenção, aderência à programação, DF, custo, idem. No entanto, isso aí já está na rotina do curto e médio prazo do PCM. No que tange ao específico de almoxarifado, de logística empresarial, eu trago 2 exemplos que não é comum que um aprovisionamento acompanhe, como o OTIF e o índice de ruptura. O OTIF é on time in full, ou seja, no tempo e completo, ou seja, dos pedidos que são realizados, que foram realizados pela manutenção, quantos chegaram no prazo e completos, ou seja, com falta de nenhum item. Bem, aqueles que não atendem a essas características, eles danificam, eles impactam negativamente o OTIF. E isso deve ser tema de discussão entre aprovisionamento e suprimentos, né? Que é a sua porta na logística empresarial. E o índice de ruptura também. O que é o índice de ruptura? Isso é um indicador oriundo do comércio varejista, que no comércio varejista representa o produto que fica zerado na prateleira. No caso da manutenção, não é o produto zerado no almoxarifado, mas sim a peça, né, o material de manutenção, que ficou abaixo do mínimo estabelecido lá nas políticas de estoque. Então, você tem que ter 4 rolamentos de um determinado modelo. Se ele está com 3, ele já está em ruptura. Por quê? Porque o estoque mínimo foi estabelecido, estudado e visto que a necessidade seria 4. Abaixo disso, já entende-se como ruptura. E é uma atividade do aprovisionamento, né, do aprovisionador, acompanhar periodicamente e com uma visão de longo prazo desses indicadores, fazendo com que haja reuniões, estou falando aqui no mínimo mensal, né? Pode até, dependendo da dinâmica de cada organização, ser um pouco mais esparsa, mas que haja esse tipo de acompanhamento, de discussão entre logística empresarial, suprimentos, e gestão da manutenção, PCM, aprovisionamento, discutindo e entendendo razões de falhas nesses 2 indicadores e gerando planos de melhoria a longo prazo. E está no longo prazo por quê, pessoal? Porque muitas vezes a causa de algumas rupturas ou fuga do OTIF se encontra em questões estruturantes. Você tem, por exemplo, um almoxarifado que não tem a área construída para receber materiais que não podem estar expostos a sol e chuva, mas estão. Então, são questões que habitam o longo prazo, numa perspectiva de governança e de solução de problemas. E efetuar a inspeção das condições de armazenamento, fazendo ponto aí do que eu já falei, dos materiais estocados. Muitas vezes, o material está mal estocado por uma questão de falta de estrutura. Outras vezes, ele está mal estocado por uma questão de falta de procedimento. Ambas as causas devem ser tratadas, a falta de estrutura e a falta de procedimento. E esse tratamento passa necessariamente pelo protagonismo do nosso aprovisionamento. Então, percebam nessa aula que o aprovisionador ele tem um papel de destaque tanto no curto, como no médio, como no longo prazo, conferindo à gestão da manutenção uma segurança importantíssima e um processo meio que tem como objetivo principal
suportar a programação e a execução da manutenção nos materiais que são demandados pelo planejamento. Então, o aprovisionamento tem esse papel. E para que ele exerça esse papel, ele precisa ser uma ponte e ter essa ponte desobstruída com a logística empresarial, fazendo a ponte de gestão da manutenção, logística empresarial, nas sub-áreas PCM, Planejamento e Controle da Manutenção, e suprimentos. Então, essa foi a videoaula de hoje. Eu gostaria de comunicar aí para vocês, né? Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, coloquem aqui no canal mesmo, nos comentários vinculados à videoaula, e na medida do possível eu vou estar respondendo por mensagem para vocês. Então, um grande abraço aí quem acompanha a página no YouTube e boa utilização da aula de hoje. Um abraço, pessoal, e saudações a todos.